Na aula passada a gente viu os conceitos básicos da ótica, né? Então agora a gente vai trabalhar com as leis da reflexão e depois com os espelhos planos. Tem muita definição, muito conceitozinho, mas não é tão difícil assim não, tá? Então basicamente é o seguinte, o que é reflexão? A gente viu na aula passada que tem absorção, reflexão e transmissão. A absorção é quando a luz bate numa superfície e fica lá. Reflexão é quando ela bate e volta. E a transmissão é quando ela bate e passa, que a gente chama também de refração, né? Quando... Então, olha só, tem dois tipos de reflexão. Uma reflexão é quando a gente tem uma superfície polida, lisa, bem lisinha. Não quer dizer que a superfície é plana, não, ela só é lisa. E para simbolizar que é uma superfície lisa, a gente coloca esses três risquinhos aqui na superfície. Então, quando eu tenho uma superfície lisa, acontece um tipo de reflexão. Quando eu tenho uma superfície rugosa, que não vai ter aqueles três risquinhos, acontece outro tipo de reflexão. É assim. Na superfície lisa, quando eu tenho mais de um raio de luz incidindo sobre ela, vamos supor, raios de luz paralelos, finge que eles são paralelos, esses raiozinhos aqui. Eles vão ser refletidos e vão continuar paralelos. Tá? A gente chama isso aqui de reflexão especular. Sempre é importante definir de onde eles estão vindo e para onde eles estão indo. Tá? Então, na superfície lisa, a gente tem uma reflexão que a gente chama de reflexão especular. Ela não espalha os raios. Quando a gente tem uma superfície rugosa, isso aqui bagunça tudo. Mesmo a gente tendo raios de luz que cheguem paralelos à superfície, cada um vai ser refletido em uma direção diferente. Porque ela é uma superfície cheia de irregularidades. Então a gente não vai garantir aquilo ali que tem na superfície lisa. Cada raio de luz vai ser desviado numa direção completamente aleatória. Então, enquanto a gente tem uma reflexão especular na superfície lisa, na superfície rugosa a gente chama de reflexão difusa, porque ela difunde, ela espalha os raios de luz. Na prática, o que isso significa? Difusa. Significa que na reflexão especular numa superfície lisa, eu não consigo enxergar a superfície. Assim, se a superfície for completamente lisa, você vai ver imagens dos objetos naquela superfície. Na reflexão difusa, você consegue enxergar a superfície de qualquer lugar que você está olhando. Por exemplo, no caderno que você está escrevendo. Então, você enxerga o que você está escrevendo no caderno de qualquer lugar que você olhar. Agora, se você pegar um espelho e olhar nele, você não vai ver a superfície do espelho. Você vai ver reflexo das coisas ali. Nesse tipo de reflexão especular, a gente tem formação de imagens. Tá? Então, aqui a gente tem formação de imagens na superfície. Naquela outra ali, ó, a gente não tem informação de imagens. Na reflexão difusa, você vê, nós vemos a superfície. E o que interessa? O que interessa para a gente? Interessa estudar aqui, ó, essa reflexão especular. Ela pode acontecer numa superfície plana e lisa, ela pode acontecer numa superfície esférica e lisa, mas é o que interessa para a gente. A gente quer ver imagens formadas em uma superfície. Como que um raio de luz se comporta ao incidir em cima de uma superfície e ser refletido? Tem duas leis. Uma delas não precisa muito não, mas é bom enunciar as duas. Vamos colocar aqui uma superfície lisa, os três risquinhos garantem isso, e vamos colocar aqui um raio de luz incidindo sobre essa superfície, fazendo um ângulo qualquer. Primeira coisa, a gente não define o ângulo desse raio com a superfície. Por quê? Porque se essa superfície não fosse plana, ia ser difícil de calcular o ângulo. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, uma esfera refletora. Aí um raio de luz incide sobre essa esfera. O ângulo que ele faz, eu preciso do ângulo. Como que eu vou determinar o ângulo que ele faz
se essa superfície é curva. Então, o que que a gente faz? Para determinar o ângulo de incidência, o ângulo com que ele incide, com que ele bate nessa superfície, a gente precisa de uma reta normal. E a reta normal, ela tem esse nome, não é porque ela é comum, não, né? É porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, naquele ponto de incidência, você vai traçar uma reta normal. Ela não pode ser assim, ó, por exemplo. Isso aqui não é uma reta normal, ela não faz ângulo de 90 graus com a superfície. Ela tem que fazer um ângulo, não precisa ser desse tamanho, não, estou exagerando mesmo. Ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, e é a partir dela que a gente vai medir qualquer ângulo que esse raio de luz faz com a superfície. Então, se eu fosse desenhar uma reta normal aqui naquele círculo, eu teria que desenhar, na verdade, se é um círculo, uma reta normal ela parte do centro daquele círculo, né? Tá, então aqui, ó, essa seria uma reta normal. Toda reta que parte do centro de um círculo, ela vira um raio daquele círculo. E todo raio faz ângulo de 90 graus ao cruzar a superfície de um círculo. Não sei se vocês lembram disso na geometria, mas aqui nós estamos na ótica geométrica. A gente vai usar muita coisa da geometria, né? Então, o ângulo de incidência, ele está aqui, ó. Ele está entre o raio incidente e a reta normal. Então, esse aqui é o nosso raio incidente. Essa aqui é a reta normal. Raio incidente, reta normal. Beleza? Então, o raio incidente, ele vai ser refletido, formando um mesmo ângulo com a reta normal. Tá? Vou colocar a legenda aqui. Raio incidente, reta normal. Existe a força normal, não existe? Por que ela chama força normal? Porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Essa palavra normal significa 90 graus. Tá? Então, é por isso que a gente fala reta normal, planos normais, força normal. Então, aqui está o ângulo de incidência desse raio incidente. Se fosse nesse caso aqui, esse ângulo de incidência estaria aqui. Ó. E aí, o que eu faço? Vamos supor que eu medi 30 graus com esse ângulo de incidência. Eu vou fazer o raio refletido também com os mesmos 30 graus. Né? Que eu vou no olhômetro mesmo. Né? Então, aqui, ó, mais ou menos assim. Esse é o ângulo de reflexão. Esse é o nosso raio refletido. Vou fazer do outro lado ali também, ó. Mais ou menos igual. Esse é o ângulo de reflexão. E esse é o meu raio refletido. Então, RR, raio refletido. Ângulo de reflexão é o ângulo R. Tá? Qual que é a primeira regra da reflexão? Todo raio refletido vai formar com a reta normal o mesmo ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Primeira regrinha aí da reflexão de raios. Tá sempre. Então, primeira lei. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E a segunda lei é o raio refletido, a reta normal e o raio incidente são coplanares. Você sabe o que significa isso? Raio incidente, reta normal e raio refletido são coplanares. Eles pertencem ao mesmo plano. Eles vão ter que estar no mesmo plano. Por exemplo, nesse desenho meu aqui, eles estão no plano da tela do meu computador. Eu não poderia ter um raio saltando para fora da tela do meu computador, porque ele não estaria no mesmo plano do raio incidente nem da reta normal. Essa é a segunda lei, que a gente usa muito pouco, mas ela existe. Primeira lei, raio, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Segunda lei, essas três coisas são sempre coplanares. É fácil, envolve só você desenhar, né? E pode ter alguns exercíciozinhos para tentar te manipular, por exemplo. Eu vou desenhar um exercíciozinho aqui bem clássico. Vamos supor que ó, esse raio, ele vem, bate no espelho E2, ele é refletido, então ele vai ser refletido em direção ao espelho E1, e vai ser refletido de novo
né? E sair daquele espelho é 1. Vamos explicitando quais são os ângulos que ele faz. Primeira coisa, aqui tem um ponto de incidência. Ele faz um ângulo de 60 graus com o espelho E2. Não quer dizer que esse é o ângulo de incidência. Para determinar o ângulo de incidência, eu preciso desenhar a reta normal. Então, a reta normal está aqui, ó, ela faz o ângulo de 90 graus com o espelho E2. Toda vez que tiver um ponto de incidência, tem uma reta normal. Então, vou chamar de N2, que ela faz com o espelho E2. O ângulo de incidência, já que ela faz um ângulo de 90 graus, é de 30 graus. Esse é o ângulo de incidência. Vou chamar de I2. É o ângulo de incidência com espelho 2. Então, o ângulo de reflexão tem que ser de 30 graus também. Aí eu vou e desenho esse raio refletido aqui, fazendo 30 graus. Então, eu sei que aqui vale 60 graus. Bom, se aqui é 60, o ângulo entre os espelhos é 40, o total dá 100. O meu desenho ficou bem ruim, né? Tá, então, esse ângulo aqui seria de 80 graus. Concorda? Porque os ângulos internos de um triângulo, eles fazem somados de 180 graus. Aí, o que eu faço? Aqui, o raio vai incidir no espelho E1. Eu traço outra reta normal, agora com o espelho E1. Beleza. Isso aqui é a minha outra reta normal, ó, N1. Então, o ângulo de incidência aqui seria de 10 graus. Então, ele vai saltar do espelho E1, formando também um ângulo de 10 graus. Aí, esse aqui é um exercício que a gente vai fazendo juntos, só para mostrar o que a gente vai fazendo em cada lugar. Mas tem vários probleminhas que parecem muito com isso aqui. Tá? Então, o que você tem que saber? Só lembrar das equaçõezinhas, das leis, desculpa, das leis da primeira e da segunda lei da reflexão. E o resto, a gente vai desenhando. Por exemplo, o que significa obter uma imagem num espelho plano? Vou desenhar aqui uma superfície lisa. O que é um espelho? Alguém sabe aí o que é um espelho, gente? A gente usa espelho todo dia. O que é um espelho plano? Tem no seu banheiro, por exemplo. É simplesmente uma superfície metálica bem polida e ela é recoberta com uma película de vidro, né, para evitar que ela se desgaste, assim, que ela oxide. Tá? Então, por exemplo, aqui é um espelho plano. Coloquei os risquinhos voltados para a direita, quer dizer que os objetos vão estar na esquerda. Então, vamos supor que eu coloque aqui um objeto luminoso. Um pontinho de luz. Ele emite luz para tudo quanto é direção. Tá? Esse é meu objeto. Eu quero saber qual vai ser a posição da imagem desse objeto em relação a esse espelho plano aqui. Eu vou fazer uma vez da maneira difícil, depois eu mostro para vocês como é que é a maneira fácil de ser feita. Tá? Maneira difícil é assim, você vai pegar 2 raios de luz saindo desse objeto. Então, eu vou pegar um raio de luz aqui, pode fazer ele com qualquer ângulo, ele vai incidir aqui no espelho. E vou pegar outro raio de luz, indo lá para cima. Para determinar a posição desse objeto, eu tenho que fazer 2 reflexões. Então, eu preciso de 2 retas normais. Uma reta normal aqui em cima e uma reta normal aqui embaixo. Sempre fazendo um ângulo de 90 graus. 90 aqui, 90 aqui. Eu vou fazer de maneira qualitativa. Não sei quanto que vale esses ângulos. Então, eu vou fazer qualitativamente. Ó. Tá mais ou menos igual. Tá mais ou menos igual. Esses são os raios refletidos. Dá para notar que a gente não vai ter uma imagem real. Esses raios refletidos, eles não vão se cruzar. Então, se eles estivessem se cruzando, a gente teria uma imagem real, que não é o caso do espelho plano.
eles vão ser prolongados para trás do espelho e vão se cruzar em um ponto aqui atrás do espelho. Tá? Ficou meio torto, mas porque eu estou fazendo a mão livre, ó. Mas aqui estaria a imagem daquele objeto luminoso. Não foi muito ruim, não, tá? O que significa isso? Significa que se tivesse uma pessoa olhando daqui de baixo, isso aqui é o olhinho, tá? A gente desenha assim na frente. Ou uma pessoa olhando daqui de cima, recebendo esses raios de luz, ela não veria esse objeto aqui, né? Ela veria como se ele estivesse lá dentro do espelho. Ela veria uma imagem virtual. É um prolongamento, é uma viagem do cérebro da pessoa, porque o nosso cérebro não sabe que existe reflexão. Ele acha que a luz sempre caminha em linha reta, então ele interpreta que está vindo de um objeto que está ali naquela posição, lá dentro do espelho, certo? Essa é a viagem do seu cérebro. Então, aqui ficou mal desenhado, mas existe uma relação muito simples no espelho plano. Toda vez que você tiver um objeto de frente ao espelho plano, a uma distância D qualquer, DO, distância do objeto, a distância da imagem vai ser igual. No espelho plano, então, a distância da imagem, DI, é sempre igual à distância do objeto. Se o objeto anda um pouquinho, a imagem anda um pouquinho também. Se o objeto afasta um pouquinho, a imagem afasta um pouquinho também. Então, no espelho plano, a gente não tem distorção na imagem. Você não aumenta a imagem, você não diminui, você não aproxima, você não afasta, você não inverte. Então, não existe distorção aqui. Não há distorções. Existe uma característica básica da imagem no espelho plano, que é o chamado enantiomorfismo. O nome é esquisito, mas é fácil, tá? Lembrando que eu estou dando print nas telas, e aí depois eu passo para vocês. O que seria esse enantiomorfismo? Aí eu vou explicar a maneira fácil de obter imagem, que a gente não tem que ficar desenhando aquilo que é tanto de coisa. Vamos colocar um espelho aqui. Imagina que aqui, ó, eu vou colocar uma letra L aqui. Então tá, imagina que aqui a gente tem uma letra L de frente para esse espelho. E eu quero desenhar, eu quero que você obtenha para mim a imagem dessa letra L ali. O que você vai fazer? Você vai fazer um tanto de raio, igual a gente fez nessa tela de cá? Dá trabalho demais, não vai rolar. Então você vai definir alguns pontos chave para que você consiga desenhar essa letra L, por exemplo. Eu sei que esses pontos aqui, ó, são os pontos que vão me ajudar a desenhar essa letra L aqui do lado de cada espelho. Feito isso, você vai traçar algumas retas, pode ser pontilhada ou pode ser reta cheia mesmo, mas são retas que a gente chama de retas de simetria. Vou traçar uma reta de simetria, duas retas de simetria aqui, chegando um pouquinho para cima, tem que coincidir com esses pontos. Três retas de simetria. Isso aqui serve só para te ajudar a desenhar aquela imagem. Tá? Então, ó, essas retas de simetria são um auxílio para você. Tudo que está aqui, então, em vermelho, são as nossas retas de simetria. Por quê? No espelho plano, como não existe distorção de imagem, a imagem desse pontinho vai estar em cima da reta de simetria. A imagem desse pontinho também, desse ponto também, desse... Ah, vou precisar de um ponto aqui também. Ah, nem precisa, né? Porque tem um lá em cima. Mas toda vez que você faz uma reta de simetria, esqueci de falar, essa reta de simetria ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o espelho. Ela é só um recurso gráfico para você desenhar ali naquele espelho. Tá? Deixa eu achar minha régua aqui. Achei uma régua aqui, ó. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância do primeiro ponto até
o espelho. Deu aproximadamente 9 centímetros aqui na tela do meu computador. Tá? Desse ponto aqui até aqui. A distância entre esses dois pontos é de 2 centímetros mais ou menos. Então, aqui até aqui, 2 centímetros. A distância aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, 8 centímetros. Ó, entre esse e esse. A distância entre esse e esse, mais ou menos 4 centímetros. Entre esses dois, 1 centímetro mais ou menos. Entre esses dois aqui de baixo, 6 centímetros. Agora, o que eu faço? Reproduzo tudo aqui que eu medi para o lado de lá. Por exemplo, entre esse ponto aqui de cima e o espelho, tinha 9 centímetros. Eu vou jogar para o lado de lá. Ó. 9 centímetros daqui. 2 centímetros para trás desse ponto, desse primeiro ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de A. 2 centímetros para trás do ponto A tem o ponto B. Então, eu venho aqui com a minha reguinha e faço 2 centímetros para trás, tem o ponto B. B. 8 centímetros para baixo do A, tem um ponto. Né? Lá embaixo aqui tem outro ponto. E eu vou desenhando, vou passando os pontos do lado esquerdo para o lado direito. E vou redesenhar a letra L do lado de lá. Depois que eu fiz esses pontos. Tudo em cima das retas de simetria. Ó. Do ponto B até lá embaixo. Ah, ficou faltando esses dois aqui, ó. Pera aí. Ficou faltando, inclusive, essa distância aqui. Aqui são 5 centímetros. Opa. Essa distância aqui, ó, são 5 centímetros. Então, eu vou jogar para o lado de cá. Certo? Então, agora eu posso completar o meu desenho, que eu vou obter a mesma letra L. Se não tivesse ficado muito torto, né? Mas tá bom. Aqui, ó. Eu vou completar a mesma letra L do lado de cá, usando reta de simetria. Aí você fala assim, ah, mas isso aqui parece mais complicado do que tudo. É, mas é uma maneira que sempre funciona. Tá? Então, aqui está a minha imagem. Esse é meu objeto. Essa é a minha imagem produzida no espelho plano. Todas as dimensões são iguais. Agora, existe um enantiomorfismo. Essa imagem, ela é enantiomórfica. Ela sofreu um giro, uma rotação em cima do eixo do espelho. É uma imagem espelhada. Vocês veem isso aqui na química, não vem? Tem uma simetria entre moléculas que são moléculas enantiomórficas ou enantiomorfas, depende do livro. Tá? Toda imagem no espelho, ela é girada em relação ao espelho. Sobre o eixo do espelho. Tá? Sempre em relação ao eixo do espelho. Tranquilo? Então, presta atenção. Vamos ver como é que funcionaria esse enantiomorfismo de maneira mais qualitativa. Se tivesse um espelho aqui e a mesma letra L aqui, você olha a distância da letra L e gira ela em relação ao espelho. Esse é meu objeto, essa é a minha imagem enantiomórfica. Se eu tivesse, por exemplo, um espelho, aí complica, quer ver? Ó? Se eu tivesse um espelho tombado assim, e em relação a esse espelho eu tivesse um objeto, vamos pegar uma seta, né? Porque os exercícios trazem muita setinha em relação ao espelho. Como que eu determino a posição da imagem dessa seta em relação a esse espelho? Bom, eu acho que como isso ali é um objeto linear, né? Só tem altura, eu acho que com 2 pontos eu consigo determinar a posição desse negocinho aí no espelho. Então, eu vou fazer 2 retas de simetria.
Fazer elas bem fininhas para não confundir com... Elas não podem ser desse jeito, nem desse jeito. Elas têm que fazer um ângulo de 90 graus em relação ao espelho. Uma reta de simetria, outra reta de simetria. Aí eu vou medir as distâncias agora. Reguinha, tá? Utensílio básico da ótica, régua. Medir aqui, ó, 2 centímetros. Então eu vou jogar 2 centímetros para lá. Essa distância é igual a essa distância. Dá 6 centímetros aqui. 6 centímetros aqui. 6 centímetros aqui. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Certo? Então, se a imagem da bundinha da seta está aqui e a imagem da pontinha da seta está aqui, essa imagem ela está deitada. Ela estaria aqui. Olha que bacana. Esse é meu objeto. Opa. Esse é meu objeto. Essa é a minha imagem enantiomórfica gerada nesse espelho aqui, chamado de E1 qualquer. Certo? Então, usando as regras de simetria, fica fácil de você determinar a posição da imagem em relação ao espelho. Inclusive, se ela está deitada, se ela está em relação ao espelho, igual essa aqui está, do jeito que ela tivesse, igual esse L aqui, que ele sofreu uma inversão, uma rotação sobre o eixo do espelho. Agora, essa imagem, ela sempre vai ser de natureza virtual. O que significa uma natureza virtual? Ela existe só dentro do espelho. Ela existe só se houver um observador para interpretar essa imagem. É esquisito falar assim, né? Mas se você não estiver olhando no espelho, não tem imagem lá. Tá? Então, assim, para que você veja você refletido dentro do espelho, você tem que estar olhando para o espelho. Se você virar de costas, não tem imagem nenhuma lá, porque a imagem virtual ela é a interpretação do nosso cérebro dos raios de luz que chegam para a gente. Ela tem orientação direta, ou seja, ela sempre vai estar apontando, né, do mesmo jeito que o objeto, ela nunca vai estar invertida, tá? E ela sempre é do mesmo tamanho que o objeto. Isso causa dúvidas, tá? Esse lance do mesmo tamanho. Eu vou mostrar o porquê que causa dúvida.